E aí pessoal, aqui é o Victor da TechSage Consultoria e hoje nós vamos fazer uma aulinha rápida sobre banco de dados, mais especificamente sobre o Esqueleto 3 junto com o Python, certo? Na aula de hoje nós vamos bem rapidinho aprender como fazer as operações principais com o banco de dados, as famosas operações CRUD, que significa Create, Read, Update e Delete, né? Criar, ler, atualizar e apagar, certo? O formato do vídeo vai ser um pouquinho diferente. Eu não vou ficar digitando linha por linha, coisa por coisa não. Eu já criei os dados, eu vou apenas colocar os comandos e aí quando o código estiver na tela, você para, copia e aí eu vou explicando linha por linha o que é que está acontecendo. A princípio você vai criar um banco de dados, certo? Como nós vamos utilizar o Esqueleto 3, você não precisa instalar nada de Java nativo do Python. Então vamos lá, o primeiro arquivo é o criar _bd, de criar banco de dados. É bem simples, na primeira linha você vai importar o Esqueleto 3, certo? Como eu disse, não precisa instalar nada. E aqui, para você fazer operações com bancos de dados no Python, você tem que criar uma conexão. E no Esqueleto 3 você cria uma conexão anexando ela a uma variável, nesse caso cria a variável conexão esqueleto3.connect. Aqui você vai colocar entre aspas simples ou duplas o nome do banco de dados. Perceba aqui do lado esquerdo que não tem um banco de dados ainda criado. Quando você criar essa variável conexão e ativar ela, o banco de dados será criado automaticamente, certo? Nesse caso, para o nosso exemplo aqui, eu criei um banco de dados chamado carros.db, certo? Aqui na próxima linha é o seguinte: para fazer operações no banco de dados, você precisa criar um cursor. O que é um cursor? O cursor seria um mouse virtual uma mãozinha que você vai usar para fazer operações dentro do seu banco de dados, certo? Com esse cursor você vai poder criar, você vai poder alterar, fazer tudo, tá certo? Então você cria uma variável chamada cursor, ou o nome que você quiser dar. Eu coloco as variáveis com o nome mais próximo da realidade possível para mim não me confundir mais lá na frente. Então eu crio um cursor igual a conexão, a variável que a gente já criou, ponto cursor, certo? Criou o cursor. Agora nós vamos executar esse cursor. Então você vai fazer o que? Cursor.execute, certo? E aqui você vai colocar, primeiro você abre os parênteses e aí você vai colocar, você vê que em Python, para você criar um comentário de mais de uma linha, você coloca três aspas duplas ou aspas simples e depois mais três. Para fazer operações no banco de dados é parecido. Você vai colocar os comandos do banco de dados dentro desses comentários. É a sintaxe de banco de dados, pelo menos em Esqueleto é assim. Então vamos lá. Três aspas duplas ou simples. Create table, para você criar uma nova tabela. O nome da tabela, carros, certo? E aqui você abre parênteses e você vai colocar quais são os tipos de dados que você vai colocar. Esse banco de dados aqui é bem simples. Eu só vou precisar de um ID, que é para tornar cada linha, cada coluna única, certo? Então eu criei um ID do tipo inteiro, integer, não nulo, quer dizer que ele vai receber novos valores, chave primária e auto-incrementado. Chave primária é o seguinte, para não ficar muito longo aqui o vídeo, basicamente é questão de operações com banco de dados. É preciso criar uma chave primária que será usada como o primeiro e o mais importante campo do banco de dados da tabela, certo? Isso aí, quando você estuda o banco de dados, você já é uma das primeiras coisas que você aprende. Aí aqui embaixo eu criei uma outra coluna chamada nome, do tipo texto, certo? Vamos colocar uma string não nulo, certo? E aqui eu coloquei mais outra coluna com o nome de cor, do tipo texto, também não nulo. Nós vamos colocar a cor com string também. E aqui embaixo o valor do tipo texto, também não nulo.
Para encerrar, a gente coloca ponto e vírgula e encerra com os 3 aspas duplas ou simples. Se começou com aspas duplas, termina com aspas duplas. Começou com aspas simples, termina com aspas simples. Fecha aqui o parêntese. Aqui eu coloquei só um printzinho, que é para dizer que a tabela de carros foi criada com sucesso, certo? Feito isso, pronto. O banco de dados foi criado. No final a gente tem que fechar o banco de dados. Então o que a gente faz? Conexão.close para fechar o banco de dados e atualizar com sucesso tudo. Você vê que aqui eu já estou com o prompt de comando aberto e eu vou simplesmente dar o comando, certo? Vai ser o que? Python e o nome do criar, certo? Vou dar um tab aqui para ele completar. Criar BD tabela de carros criado com sucesso. Veja aqui do lado esquerdo, aqui em cima, foi criado um arquivo chamado carros.db, certo? Como eu falei aqui anteriormente, não tinha, criamos com a conexão. Agora vamos para o próximo passo. Foi criado um banco de dados. Agora nós vamos fazer o que? Nós vamos inserir um novo campo, novos dados no banco de dados. O banco de dados está vazio, certo? É um banco de dados de carro. Então aqui eu criei um novo arquivo chamado inserir_bd, inserir de banco de dados.py, certo? Mesma coisa. Começa importando o SQLito 3. Aqui eu criei uma outra conexão, é igual a SQLito3.connect, assim como tinha feito anteriormente. Cria conexão para lembre-se do banco de dados, ele tem que ser o mesmo nome do banco de dados que você já criou, certo? Para depois não dar conflito. Aqui de novo, eu criei um cursor para poder fazer as operações e aqui é a novidade. Como é que eu insiro novos dados no banco de dados? Você vai dar um cursor.execute novamente com aquela mesma sintaxe, abre parênteses, 3 aspas duplas ou simples, certo? E aqui você vai usar a função insert, né? Lembra-se do CRUD. No CRUD, né? Na parte do update, você usa o insert, certo? Usa a função insert into, quer dizer inserir dentro do banco de dados chamado carros, certo? E aqui você abre parênteses novamente, você vai colocar quais os campos que você quer inserir. Como eu criei um banco de dados que possui apenas nome do carro, a cor do carro e o valor, é só isso que a gente vai inserir. E aqui inserir o que? Quais valores? Então você coloca values para colocar quais são os valores e aí você coloca os valores, né? Entre aspas. Eu coloquei Camaro, referente a nome, cor preto, valor 100, certo? Fechou do mesmo jeito a sintaxe, fecha com as 3 aspas simples ou duplas, dependendo de como você fez, certo? E aqui você tem que pega a função connection, né, da conexão, e aí .commit, que é para você inserir esses dados no banco de dados. E por fim você fecha, certo? Já tendo sido criado, eu vou aqui no prompt de comando, certo? E aí eu vou executar esse inserir bd. Inserir, dou o tab, ele completa e aí dou o enter, pronto, inseriu, certo? Mas aí a gente não está vendo nada, não viu? Só está fazendo as operações, mas não está vendo o que está acontecendo por debaixo do capô do carro, né? Vamos ver agora. Agora nós vamos criar um novo arquivo chamado ler_bd, que vai lhe permitir você ler o conteúdo do banco de dados, certo? Criou o ler_bd, vamos lá. Primeira linha de novo, importando o SQLito 3. Com a repetição você vai aprender, você vai pegar isso aí rapidinho com a repetição. Criou uma nova conexão do mesmo jeito, SQLito.connect para o banco de dados, lembrando de colocar o mesmo nome do banco de dados que você já criou. Cria um cursor novamente com
cursor é igual a conexão.cursor, e aqui você vai de novo dar um execute, certo? Cursor igual a conexão.execute, e aqui, para você ver todo o conteúdo do banco de dados, você vai com aquela mesma sintaxe, abre com três aspas simples ou duplas e fecha com três aspas simples ou duplas. E aí você vai usar o comando select. O asterisco, ele é o que a gente chama de coringa. Quando você coloca um asterisco, você está dizendo para o programa que eu quero tudo, absolutamente tudo. É igual quando você vai no Python e coloca import Esqueleto, aí bota estrela. Você está dizendo que eu quero que você importe tudo do Esqueleto. Então a estrela significa que eu quero tudo, certo? Tudo que eu vou buscar. Então select para selecionar os dados, estrela para dizer que é tudo, from eu estou dizendo de onde eu vou tirar esses dados, o from, certo? E from aonde? De onde? Do banco de dados chamado carros, certo? Fiz isso, pronto. Vamos fazer um pequeno for aqui para poder imprimir na tela todos os dados. Então, cria um for linha em cursor, olha aqui, ponto, fetch all, que é para você pegar todos os dados, certo? E aí imprime a linha e fecha a conexão como de costume. Tem que lembrar de fechar a conexão no final, tá certo? Então eu vou aqui no prompt de comando novamente. Dessa vez eu vou ler o banco de dados. Boto ler, dá um tab para ele completar, dou um enter, tá aqui. Lembre-se que eu criei o ID, né? Então o primeiro item do banco de dados, ID 1, o segundo 2 e por aí por diante, certo? 1 Camaro preto 100, certo? Conforme foi feito aqui no inserir, Camaro preto 100, certo? Mas aí é o seguinte, eu criei algo no banco de dados, mas eu quero alterar. Quero alterar algum valor, vai que eu botei errado, vai que eu não gostei, eu quero alterar. Como é que a gente faz? Simples. Vamos aqui. Eu criei um outro arquivo também chamado alterar, de alterar BD, alterar banco de dados. E aí a sintaxe também é super simples. Vamos lá. Começa importando o SQL novamente, criando uma conexão novamente com o banco de dados. Lembrando, o banco de dados com o mesmo nome do banco de dados que você já criou. Cria um cursor, certo? Conexão.cursor. E aqui eu vou especificar qual o ID que eu quero alterar. Como eu só criei uma entrada no banco de dados, então o ID do cliente vai ser 1, porque foi o primeiro que foi criado. E aqui eu criei uma variável chamada nova cor. Por quê? Porque no banco de dados que eu criei, lembrando aqui, ó, eu criei os campos ID, o nome, a cor e o valor. E lembre-se que aqui, se você ver aqui embaixo, quando eu pedi para ler o banco de dados, você viu que o Camaro estava com a cor preta. Eu quero mudar a cor dele. Então eu vou aqui, certo? Coloquei uma variável chamada nova cor. A nova cor dele vai ser azul. Como é que a gente altera? A gente vai colocar um cursor.execute, certo? E aqui, ao invés de o insert e tal, você vai colocar um update. Update aonde? Do banco de dados carros, certo? Você vai usar a função set para mudar. Mudar o que? A cor. Lembre-se. Aqui eu criei o campo cor. Eu estou alterando o campo cor, certo? Então eu vou mudar a cor. Coloco a interrogação para indicar que ficou em aberto o que, né? Mudei a cor, mas para que cor? Calma, eu ainda vou especificar. Aonde, where, você coloca o where para você especificar o ID que você vai alterar, certo? Coloca o ID aonde, o ID igual a interrogação novamente, porque nós também vamos especificar. Fecha com as três
aspas simples ou duplas, dá uma vírgula e aí você vai abrir aqui o parêntese com as variáveis. Você vai colocar as variáveis das alterações. Onde tinha cor, vai ser a nova cor. Nova cor é azul. Onde tinha o ID, vai ser o ID do cliente aqui, certo? O ID do cliente foi 1, certo? Então vai alterar a entrada no banco de dados que possui o ID 1. Nesse caso, o Camaro. Fechando aqui, nós vamos dar um commit com conexão.commit, como já foi feito anteriormente. Eu coloquei só um printzinho para dizer que a execução foi feita com sucesso. E aqui, como de costume, fechamos a conexão, conexão.close, certo? Então vamos lá. Foi feito. Eu vou aqui no prompt de comando e eu vou executar esse arquivo. No caso, alterar. Alt, dar um tab. Pronto. Cor alterada com sucesso. Mas aí, vixe, aí alterei, mas cadê? Como é que eu vou ter certeza? Lembra-se que eu criei a função. A gente criou a função ler. Pronto. Só dá um ler novamente, certo? Se antes o Camaro era preto, agora é para ele estar azul. Você vê até aqui em cima no prompt que Camaro preto tal, mudei para azul. Então é para ele estar azul agora, né? Então vamos lá. Python ler, né? Dou um tab para ele completar. Pronto, tá aqui. Camaro azul, certo? Foi alterado. E com isso, vocês aprenderam no vídeo de hoje como criar um banco de dados, como inserir novos valores no banco de dados, como ler o conteúdo completo de um banco de dados, como alterar, certo? O conteúdo do banco de dados. Agora nós vamos para a dica final, que é o seguinte: errei alguma coisa ou errei tudo, quero apagar, cansei dessa vida de banco de dados, eu vou apagar o banco de dados. Então nós vamos fazer a última operação do CRUD, que é o delete, né? Nós vamos deletar o banco de dados. Já criei aqui o arquivo chamado deletar_bd, certo? Não tem mistério também, certo? Começamos importando o SQLito 3, cria-se uma conexão como de costume, ó, SQLito 3.connect com o nome do banco de dados, tem que bater o nome do banco, né? Cria-se um cursor para executar as operações e aqui eu vou dizer quais são os IDs que eu quero apagar, certo? Como só tem um, então é um. Criei uma variável chamada carro ID, só para especificar o ID 1, e aqui eu vou dar um execute daquela mesma sintaxe, 3 aspas duplas no começo e no fim, certo? E aqui qual é a função? Qual é a função delete, certo? Para deletar. From, para especificar qual o banco de dados. Carros é o nosso banco de dados, igual a sintaxe anteriormente, aonde where coloca o ID, coloca a interrogação, porque nós vamos especificar através de uma variável que nós criamos aqui, que é a variável carro ID. Do mesmo jeito, fecha com as aspas simples ou duplas, no caso, vírgula e a variável. Lembrando de colocar aqui uma vírgula depois, porque senão ele vai dar um erro, certo? Mesmo que não tenha nada depois, mas coloca a vírgula. E aqui você dá um commit na conexão para que as informações sejam atualizadas no banco de dados. E aqui eu coloquei um print só para dizer que ó, informação apagada com sucesso, e no final a gente fecha a conexão como de costume, certo? Essa é a última parte do vídeo, então vamos lá. Coloquei o código, agora vamos ver ele apagando o banco de dados em ação, né? Ao vivo e a cores. Deletar banco de dados. Então eu vou aqui, Python, deleta, dá um tab para ele completar, dou Enter, informação apagada com sucesso.
Ah, como é que eu vou saber que apagou de fato? Do mesmo jeito, nós criamos o ler para ver o banco de dados. Pronto, eu vou simplesmente dar um ler aqui para ver o que, é que ele vai me mostrar. Certo? Dá um tab, dá um enter. O que, é que ele mostrou? Nada. Por quê? Porque não tem nada. O banco de dados foi apagado. Tá certo? Com isso, nós realizamos as 4 operações do CRUD. Certo? Criamos um banco de dados, inserimos informações, atualizamos o banco de dados, lemos um banco de dados e no final o apagamos. Certo? Com isso você já deu um pontapé inicial no mundo de banco de dados e a linguagem Python, tá bom? Nas próximas aulas a gente vai ver essas mesmas operações, mas com um banco de dados mais complexos, como o MySQL e o Postgre, tá bom? Atrelado à linguagem Python. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte e compartilha. Manda aí pra vovó e pro vovô, pra amiguinha, pro crush, pra todo mundo, tá certo? É isso aí, valeu!